O Augusto Bax sempre fala pra gente nunca vender um ativo se ele estiver acima da média de 8 semanal, e que esperar um pullback em cima dessa média é um dos melhores pontos de compra que a gente pode ter. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou mostrar pra vocês vários resultados estatísticos da aplicação desse setup do Augusto em várias altcoins. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top e como vocês sabem, aqui no canal eu sempre trago resultados estatísticos de backtests de vários setups diferentes pra trazer essa visão um pouco mais sistemática do trade. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí embaixo, não se esquece de se inscrever no canal e vamos pro vídeo. E esse setup do Augusto, ele é muito legal porque ele identifica a tendência de longo prazo, usando a média exponencial de 8 períodos no gráfico semanal. E ele vai procurar por pontos de entrada em pullbacks ou em pivôs de alta no gráfico diário, que já é um pouco mais curto prazo. E essa forma de analisar o gráfico, de tempos gráficos maiores para menores, é muito consolidada no mercado. O Alexander Elder, por exemplo, ele fala no livro dele sobre a tela tripla, onde ele analisa 3 tempos gráficos diferentes, cada um menor que o outro, e ele vai sempre decidir o ponto de compra no menor tempo gráfico e usa os tempos gráficos maiores para decidir qual é a tendência do mercado ou qual é o movimento maior que o mercado está fazendo naquele momento. O setup do Augusto, ele é um pouco discricionário na hora de identificar o pullback ou o pivô de alta no gráfico. Dá uma olhada nesses exemplos. No gráfico vocês estão vendo os candles diários e essa linha verde é a EMA 8 semanal. E aqui a gente já consegue identificar 2 pivôs de alta logo de cara, ou pullbacks, como você preferir. Então aqui no primeiro a gente tem a gente entraria aqui no rompimento do topo anterior, depois tem o segundo, a gente entraria no rompimento do topo anterior e assim por diante. Mas para poder programar o setup do Augusto aqui no TradingView, eu tive que fazer algumas simplificações, principalmente relacionadas ao pivô de alta ou ao pullback. Então o que eu fiz foi que eu defini alguns candles de reversão ou candles de compra, candles bullish. E para isso eu defini 3 tipos de candle: o engolfo de alta, o martelo de alta e o preço de fechamento de reversão de alta. Então se a gente voltar para os nossos exemplos aqui na tela, dos pivôs de alta que a gente tinha identificado de forma discricionária. No primeiro pivô, a gente consegue identificar aqui nesse ponto que ele tem um engolfo de alta com fechamento acima da EMA 8 semanal. Então esse seria o sinal de compra aqui do setup que eu programei. E se a gente pegar o segundo pivô, ali no meio tem um martelo de alta que também é um preço de fechamento de reversão, Se a gente vê ali, a mínima dele é menor que a mínima dos 2 últimos candles. E esse seria o nosso sinal de compra. Então basicamente essa foi a simplificação que eu tive que fazer aqui no sinal de entrada para poder traduzir o setup do Augusto pro TradingView. E com esses 3 tipos de sinais é que a gente vai entrar no trade comprado. E a saída do trade vai ser basicamente com essas 3 mesmas figuras, mas indicando baixa e com fechamento abaixo da EMA 8 semanal. Então a gente vai ter o engolfo de baixa, o martelo de baixa e o preço de fechamento de reversão de baixa. Os 3 sinais têm que estar com fechamento abaixo da EMA 8 semanal. Esse setup, ele não tem stop. A gente só vai sair do trade quando der a condição de saída, que são esses 3 candles que eu acabei de falar, com fechamento abaixo da EMA 8 semanal. E a gestão de risco dos testes que a gente vai usar aqui vai ser 100% do capital de trade em cada trade. Então eu peguei toda essa informação e coloquei em uma estratégia no TradingView, e o resultado é o que vocês estão vendo na tela. Essa linha verde quadradona que vocês estão vendo aí é a EMA 8 semanal. E ela fica quadrada desse jeito porque a gente usa o último valor da média semanal fechada no domingo e projeta ela para a próxima semana para tomar decisões no trade. Então, para decidir entrar no trade ou não, a gente está olhando sempre para o último candle semanal fechado e o valor da EMA 8 que o fechamento dele gerou. Por isso que a média semanal é toda quadrada assim no gráfico, porque ela fica constante por 7 dias, fecha no domingo, depois fica constante por mais 7 dias e assim por diante. E aí vocês estão vendo os candles verdes, que são os candles de sinal de compra. E nesse caso aqui eu especifiquei ali com um texto dizendo qual tipo de candle é. Então se é um engolfo de alta, se é um preço de fechamento de reversão ou se é um martelo. Então todos os sinais estão identificados. Para quem não está acostumado com as estratégias no TradingView, a setinha azul ali, bem pequenininha que está ali no fechamento do candle verde, ela indica a entrada comprada no trade. E a setinha rosa que a gente vai ver ali mais pra frente indica a saída do trade. Então nesse trade específico a gente teria entrado aqui na setinha azul que está no fechamento desse engolfo de alta e a gente teria saído aqui na frente nessa setinha rosa apontando o fechamento desse candle que é um preço de fechamento de reversão. Esse trade específico demorou 101 dias entre a abertura e o fechamento e gerou 55% de lucro sobre o capital de trade. Lembrando que a gente
entra com 100% do capital de trade em cada trade. Eu sei que a aplicação do setup do Augusto não está perfeita aqui nessa adaptação que eu fiz para o TradingView, mas eu gostei bastante dos resultados, então vamos dar uma olhada aqui na aplicação desse setup em algumas altcoins. Esse primeiro resultado que vocês estão vendo na tela é do Ethereum dólar na Binance. O primeiro trade desse backtest foi em novembro de 2017 e foram gerados ali 10 trades nessa amostra que a gente está analisando. O lucro total foi de mais de 1.600% de lucro líquido, 50% de acerto no teste aqui que a gente fez. Isso significa que metade dos trades que a gente faz a gente ganha dinheiro e metade dos trades que a gente faz a gente perde dinheiro. E o drawdown máximo nesse backtest foi de 44%. O drawdown máximo de 44% significa que o nosso capital de trade em algum momento ali do backtest chegou a recuar 44% com relação ao topo anterior. E existe uma métrica que se chama fator de recuperação. O fator de recuperação é a divisão entre o lucro líquido e o drawdown máximo, que nesse caso aqui desse teste seria um fator de recuperação de 37, que é um número absurdo. Normalmente a literatura recomenda um fator de recuperação maior do que 2 ou maior do que 3, então 37 é um número muito bom mesmo. Agora vamos dar uma olhada nos resultados aplicando esse setup na ADA ou USDT na Binance também. O primeiro trade desse backtest foi em março de 2019, o lucro líquido seria de mais de 1.200%, ele também tem 50% de acerto e o drawdown máximo nesse caso aqui foi de 50%, então o nosso capital em algum momento chegou a recuar 50% com relação ao máximo que ele já tinha estado anteriormente. E o fator de recuperação aqui é de 24, então tem uma relação risco-retorno excelente. Eu testei ele em outras moedas também, como a Link, a VET, a Waves, a ICX, e todos os resultados foram muito bons e todos foram muito parecidos com esses que eu acabei de mostrar para vocês. Um lucro absurdo, uma porcentagem de acerto legal aí de 50% e um drawdown máximo entre 40% e 50%. Um ponto importante a ser destacado aqui é que esses resultados de backtest que eu mostrei aqui, por exemplo, na ADA só tinha 6 trades, no Ethereum só tinha 10 trades. Então, como a gente está falando aqui de estatísticas, a amostra desses backtests, né, 6 trades ou 10 trades, é muito pequena. Então, a relevância estatística desses resultados não é tão grande. A gente não tem como dizer que esse sistema vai reproduzir esses resultados, essas estatísticas daqui para frente, porque a nossa amostra é muito pequena. Mas infelizmente não tem muita solução com relação às altcoins, porque os históricos dos gráficos são muito curtos. E como aqui a gente está trabalhando com tempo gráfico semanal, não tem muito o que fazer. Antes de eu mostrar os resultados no Bitcoin, e se vocês querem que eu continue trazendo aqui resultados de backtests e setups de outros traders, não se esquece de deixar um like aqui nesse vídeo, porque me ajuda a entender que esse tipo de vídeo é legal e também ajuda o YouTube a entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e distribuir para mais pessoas. Então, muito obrigado. Bom, e os resultados no Bitcoin a gente consegue fazer um pouquinho diferente, porque aqui a gente tem um truque muito legal. O TradingView tem essa moeda BLX, Brave New Coin. Procura aí que você vai achar. E essa moeda traz o histórico do Bitcoin desde 2010. Então a gente tem muita informação e a gente consegue aplicar esse setup em quase uma década de dados de gráficos. Então dá uma olhada nesses resultados que vocês não vão acreditar. O setup do Augusto teria gerado mais de 182 milhões% de lucro. São 24 trades na amostra e são ali 70% de acerto. Então a gente já consegue ver que com uma amostra um pouquinho maior, a porcentagem de acerto dele começa a aumentar, o que é muito legal, é um indicador muito bom pra gente. E o drawdown máximo ali se manteve, o que é muito interessante, se manteve na média dos testes que a gente está fazendo, entre 40% e 50%. Nesse caso aqui, 45% de drawdown máximo. Eu me surpreendi demais com esse setup do Augusto. Eu confesso pra vocês que eu não estava botando muita fé, mas esses resultados aqui me provaram errado completamente. Os resultados são muito bons e eu já vou começar a procurar aqui, estudar um pouquinho melhor para ver como que eu faço para colocar em prática, porque eu gostei demais mesmo. E na minha opinião, por ser uma estratégia que dá all-in em todo trade, né, você coloca todo o capital de trade em todo trade, e também por demorar ali mais ou menos 100 dias cada trade, eu acho que ela é uma estratégia legal para hold. Eu, pelo menos, vou incluir ela no meu portfólio de estratégias para hold. E para quem não sabe, eu tenho um serviço de assinatura aqui no canal, onde os assinantes têm acesso a mais de 25 estratégias de trade no TradingView, e com essas estratégias é possível fazer esse tipo de backtest que eu mostrei aqui no vídeo, e também automatizar os seus trades na Binance. Então, se você tem interesse em algo assim, acesse os links aí na descrição ou entra em sotrade.top. E para quem ficou até aqui, tem uma boa notícia, que essa estratégia que eu fiz aqui do setup do Augusto está pública no TradingView. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então você pode ir lá, abre o link, favorita a estratégia, que ela já vai aparecer para você lá nos seus indicadores do TradingView.
para você poder usar e ver quando teve ali trade, quando não teve trade, ver os resultados em outras altcoins, em outros tempos gráficos, se você quiser testar também. E o código fonte dela tá aberto, então se você quer fazer alterações, colocar um alvo talvez, ou colocar um stop ali que eu não coloquei, fica à vontade para alterar e me coloca aqui nos comentários o que você fez para eu saber se ficou melhor ou não. Então é isso, pessoal, compartilhem esse vídeo até ele chegar no Augusto, eu quero muito saber a opinião dele sobre o que eu fiz aqui, se ficou legal, se tá representando a ideia do setup dele. Eu sou muito fã do Augusto, eu acho que o trabalho que ele faz aqui no YouTube é fantástico, então me deem essa força aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí embaixo, ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.